Neste vídeo você conhecerá caçadores do mundo dos insetos, descobrirá como enormes baratas viram parte da dieta de pequenas vespas e como alguns insetos caçam com emboscadas. Não deixe de assistir o vídeo até o final e... partiu! É pouco provável que você dê muita atenção para uma formiga-leão adulta. Ela se parece um pouco com uma libélula preguiçosa que voa lentamente e come alguma coisa de vez em quando. E mesmo assim, só se essa coisa vier parar nas suas patas. Agora, uma larva de formiga-leão é uma história completamente diferente. Ah, esta é uma criatura dos seus pesadelos. A impressão é que os criadores de Guerra nas Estrelas se inspiraram justamente nela quando criaram o Sarlacc. Veja você mesmo, a formiga-leão vive dentro de um funil de areia e come qualquer um que acidentalmente caia nele. Mas antes de comer a vítima aleatória, a formiga-leão se esconde na areia e espera, deixando expostas apenas suas mandíbulas em forma de foice. Basta a areia debaixo das patas de algum inseto mexer um pouquinho que seja para que a caçadora à espreita ataque. Uma enorme quantidade de areia voa em direção à vítima. E se isso parece uma bobagem para você, lembre-se das dimensões. Para uma formiga, os grãos de areia são como pedras. A vítima derrubada escorrega para o fundo, as mandíbulas foices da predadora se fecham ao redor de seu corpo... fim! A presa capturada é arrastada para dentro da areia e a predadora insaciável a devora. As vítimas da formiga-leão podem ser pequenos besouros e borboletas, lagartas, formigas e outros insetos. No final, depois de comer muito, a larva se transforma em um inseto adulto e... para dizer a verdade, se parece com um valentão da escola que cresceu e virou um perdedor inofensivo. Ei, não é nada pessoal, bro! Obviamente, nenhuma lista de caçadores durões estaria completa sem as aranhas. E não estamos nem falando de sua habilidade de tecer teias. Isso já não impressiona ninguém. Existem vários tipos de aranhas que não só esperam que uma refeição em potencial caia em suas teias pegajosas, mas que literalmente ficam em emboscadas para atacar a vítima no momento certo. Oh my god, it's right there. It's underneath. Algumas aranhas vivem em canos, outras cavam buracos profundos e depois cobrem as entradas com uma espécie de escotilha feita de terra, plantas e teias de aranha. Ela fica camuflada na paisagem e fica fechada ou entreaberta a maior parte do tempo até o momento em que apareça por perto um inseto que faça parte do cardápio da aranha. Então ela salta em grande velocidade, agarra sua presa e a arrasta de volta para o buraco para compartilhar com sua família. E tudo isso em uma fração de segundo. As fêmeas dessas aranhas passam a vida inteira em tocas e podem viver até 20 anos. Os machos, como sempre, não têm tanta sorte. Eles precisam vagar em busca de uma fêmea e isso, é claro, não contribui para uma vida longa. E sabe o que mais não contribui para isso? Quando alguém pula de uma toca em você, caramba! Sério, isso assusta qualquer pessoa distraída. Mas não só as aranhas com escotilhas que são capazes de esconder astutamente a entrada de sua casa. As formigas da espécie cefalópodes não atacam ninguém de emboscadas. Eu acho. Mas por outro lado, elas têm toda uma casta de soldados de cabeça achatada, as quais são usadas para fechar as entradas do ninho como se fossem rolhas. Imagina só, a evolução criou formigas de cabeça chata para servir de porta. Impressionante! Mas voltemos aos caçadores, porque as próximas da lista são... as lagartas. A maioria delas se alimenta de folhas, ou seja, são consideradas herbívoras. Mas não esta aqui. A lagarta havaiana Eupithecia come outros seres vivos. Muito provavelmente o motivo disso seja o isolamento das ilhas havaianas. Inicialmente não havia predadores de insetos aqui, então a Eupithecia ocupou esse nicho. Mas para conseguir sua própria comida, ela teve que se reinventar e evoluir. As patas traseiras se transformaram para que a lagarta possa se agarrar à borda ou aos veios centrais das folhas, galhos e outras superfícies. Enquanto isso, as patas dianteiras evoluíram para agarrar e segurar as presas. A lagarta permanece imóvel como um galho ou caule e espera até que os insetos se aproximem. Depois disso, basta um ataque instantâneo e pronto. Um inseto devora o outro com apetite. A camuflagem é muito legal, claro. Mas e quanto aos zumbis de verdade? Eu estou falando sério. Sabe, aqueles seres que não estão mais vivos, mas ainda não estão mortos? No mundo da vida selvagem, isso realmente acontece. E a responsável pelos zumbis é a vespa esmeralda. Este é um inseto muito bonito e incrivelmente mortal ao mesmo tempo. Ele poderia ser o protagonista de um filme de terror se fosse maior. As vespas esmeralda raramente crescem mais do que 2 centímetros, mas mesmo assim atacam baratas que são muito maiores. Ganhar delas em uma luta justa é simplesmente impossível. Portanto, as vespas agem de maneira diferente
frente e zumbificam o inimigo. Algumas mordidas são suficientes para paralisar parcialmente a vítima, mas para que ela mantenha a capacidade de se movimentar sob controle. O resto é fácil. A Vespa agarra a barata pelas antenas e a leva até a sua toca. Robin, take it. He's yours. Ai, Lá ela põe um ovo em seu abdômen e a deixa de lado por um tempo. A larva que nasce usa a barata como alimento, vira uma pupa e então sai de lá uma vespa adulta. O ciclo se repete. Outro caçador assustador e bonito à sua maneira é o vagalume predador que vive nas florestas tropicais do Peru. Ou melhor, as suas larvas luminosas, prontas para comer qualquer coisa que se aproxime delas o suficiente depois de serem atraídas por sua luz. Elas se enterram na lama, deixando apenas a cabeça e as enormes mandíbulas para fora para, no momento certo, se jogar e agarrar a vítima. Os cientistas descobriram que essas larvas podem controlar se emitem luz ou não e quão brilhante ela é. Tudo depende das circunstâncias. Para conseguir um jantar, elas brilham ao máximo. Mas se houver um predador ou algum humano curioso por perto, é melhor desligar completamente. E que tal uma criatura conhecida como inseto assassino? Eu simplesmente não poderia deixar de mencioná-lo, especialmente porque esse nome é totalmente justificável. Esses pequenos predadores são encontrados em quase todos os lugares, e se os insetos pudessem sentir medo, eles definitivamente ficariam assustados com a simples menção dos insetos assassinos. Mas o que eles têm de mais? São só uns insetos engraçados com um nariz comprido. Ah, mas isso não é só um nariz. É uma arma terrível e um dispositivo para alimentação. Os insetos assassinos são mestres em matanças furtivas no mundo dos insetos. Eles fazem emboscadas, depois das quais matam a vítima desavisada e bebem suas entranhas líquidas, perfurando os tecidos moles com seu bico afiado, ou melhor, primeiro esses insetos injetam um líquido digestivo secreto na presa, e depois, quando suas entranhas se transformam em uma sopa nutritiva, o inseto assassino suga o conteúdo do interior da vítima sem pensar se ela ainda está viva ou não. Tudo acontece de forma muito rápida, implacável e extremamente profissional. No entanto, nem todos os insetos assassinos se alimentam de outros insetos. Alguns, pouco depois que nascem, já bebem o sangue de morcegos. E algumas espécies não desprezam nem mesmo os humanos. Ainda bem que é impossível sugar todo o sangue de um humano, pelo menos sendo tão pequeno. Eles não caçam em grupos, não é mesmo? Não é mesmo? Como você já entendeu, alguns insetos não adquirem suas habilidades de caça na idade adulta. Alguns são caçadores perigosos logo depois de nascer. Os besouros e pomes, por exemplo, podem ser considerados assassinos hereditários de anfíbios, que iniciam seu caminho cruel enquanto ainda são larvas. Essa larva faz com que o sapo a ataque e, quando ele ataca, ela o fere e danifica os tendões das suas patas para que a vítima não possa escapar. Mesmo que o anfíbio consiga engolir a larva, nada de bom acontecerá. O inseto não pode ser digerido e no final das contas terá que ser cuspido. Se a larva que ataca estiver nos estágios iniciais de desenvolvimento, o sapo tem uma chance de escapar vivo. Nesse caso, o inseto se comporta como um ectoparasita, alimentando-se dos fluidos corporais, podendo liberar acidentalmente seu jantar ainda vivo. Se a larva está no meio do seu desenvolvimento ou está se preparando para se transformar em um inseto adulto, ela simplesmente mastiga lentamente os tecidos da presa, deixando apenas os ossos do sapo. Como o mundo animal é encantador! Mas lembra da formiga-leão do começo do vídeo? Eu tinha falado que ela parecia um sarlacc, mas eu estava errado. Quem realmente parece um sarlacc é o verme aquático Polychaeta. Ele vive no fundo do oceano a uma profundidade de 10 a 40 metros, preferindo águas tropicais. O comprimento de um exemplar adulto atinge uns 2 a 3 metros. No entanto, apenas a cabeça com 5 protuberâncias parecidas com antenas pode ser vista na superfície. Com a ajuda dessas antenas, o verme detecta qualquer movimento nas proximidades e rastreia possíveis presas. Quando um peixe chega muito perto, o monstro o agarra com sua boca poderosa. Ele faz isso com tanta velocidade e força que pode partir o peixe ao meio. E isso, francamente, seria uma atitude misericordiosa. Porque a infeliz vítima que sobreviveu ao ataque saberá como é estar na toca do verme. O que exatamente acontece lá ainda é um mistério para os cientistas. Talvez o monstro injete algum tipo de toxina paralisante na sua presa para engoli-la viva e depois digeri-la. Assustador! Mas por outro lado, o verme aquático tem uma coloração bastante alegre. Talvez isso sirva de consolo para suas vítimas. Pelo menos elas foram devoradas por alguém estiloso. Mas se há um inseto que realmente me deixa desconfortável, são as baratas d'água. uau!
Like, I'm not sure the snake can win this one, but this is horrifying. Elas vivem em todo o mundo e, no total, existem cerca de 150 gêneros delas. As maiores vivem na América do Sul e podem crescer até uns 10, 15 centímetros. E embora não seja seu tamanho que realmente assuste, nem mesmo o fato de estarmos falando de percevejos aquáticos, que com certeza não são criaturas agradáveis. Esses insetos são predadores astutos e habilidosos que fazem emboscadas. Suas patas dianteiras grossas e curvadas com ganchos nas extremidades são capazes de agarrar e segurar presas bastante grandes. E não estamos falando só de insetos e peixinhos. As baratas d'água adoram caçar peixes adultos, sapos e até cobras. Depois de agarrar a vítima, o inseto enfia sua tromba afiada nela e injeta no seu corpo uma saliva que tem um efeito paralisante. Ela também contém enzimas digestivas, que rapidamente transformam os órgãos internos da vítima em uma massa pastosa, algo como um milkshake de cobra. Eca, que nojento! Mas o percevejo suga tudo isso com prazer. Bem, espero que você não estivesse comendo nada enquanto assistia. Até mais!